Olá, amigas sejartianas. Então, mais uma quarta virtual. Espero que todas estejam muito bem. Esta semana nós estamos iniciando mais uma série nas apresentações que são os parques da cidade. O primeiro a ser apresentado será o Passeio Público, que este ano completou 135 anos de existência. Ele continua muito bonito e é um dos grandes símbolos da nossa cidade. Então, vamos lá passear. O Passeio Público é o mais antigo parque recreativo de Curitiba. Localizado em plena área central, foi inaugurado em 17 de fevereiro de 1886 e reinaugurado 3 meses depois, em 2 de maio. A partir de sua inauguração, o passeio se tornou o mais tradicional ponto de encontro dos curitibanos. Foi iniciativa do presidente da província do Paraná na época, Alfredo Toné, o futuro Visconde de Toné, para resolver o problema de um pântano na região. O terreno em que o passeio público foi construído era um banhado gigantesco. Parte dele pertencia à família Auer e parte era do governo. Francisco Fontana, portanto, não doou esse terreno à prefeitura, como estão em vários lugares. Ele ofereceu os seus serviços, construiu o parque gratuitamente, levando em conta sua amizade com Alfredo Toné, que era o presidente da província na época. Como que tudo começou? Em 1885, o Alfredo Toné ficou muito impressionado com o serviço de saneamento que Fontana fez no terreno de sua mansão, o chamado Palacete das Rosas, e então o convidou para a condução dos melhoramentos daquele que viria a ser o primeiro parque público de Curitiba. A ideia era sanear e embelezar uma área alagadiça nas proximidades do Atalho da Graciosa para evitar a proliferação de doenças. Fontana aceitou, sabendo que o empreendimento traria benefícios para toda aquela região, que à época já era conhecida como Glória, em função do engenho da Glória de sua propriedade. Fontana delegou ao engenheiro italiano Lazzarini, que também trabalhou na estrada de ferro e na construção da catedral, a tarefa de promover os melhoramentos no banhado. Estas obras foram feitas às pressas, porque precisavam ser concluídas antes do fim da gestão de Toné. Fontana, envolvido com o projeto, injetou dinheiro do próprio bolso para que o parque se materializasse. Por isso que tem 2 datas. Foi 17 de fevereiro e foi o sucessor de Toné quem efetivamente finalizou as obras, por isso o 2 de maio, que é a data que estão nas placas comemorativas do passeio público. Mas mesmo inacabado, o parque teve uma boa receptividade entre a população de Curitiba. De certa forma, o passeio acabou valorizando a região, que ao lado do bairro Batel passou a reunir as residências dos cidadãos mais ricos da cidade. Não por acaso, a linha de bondes iniciava no engenho do Barão do Cerro Azul, no Batel, passava pelo centro da cidade e acabava em frente ao engenho da Glória, alguns metros depois da entrada do passeio. Fontana foi escolhido como o primeiro administrador do parque. Ele entendia que os lazeres e serviços oferecidos deveriam ser cobrados, e assim ele conduziu os negócios até a instalação do carrossel, que era conhecido também como a elegante máquina de cavalinhos. Isso provocou um alvoroço imenso na população, tanto que ele criou regras e aumentou os preços para o uso do carrossel. As pessoas não gostaram nem um pouco. E as mudanças políticas diminuíram as verbas destinadas ao passeio. Ele ficou muito contrariado porque teve que bancar as custas da manutenção do local
como já havia feito anteriormente na ocasião das obras de saneamento. Mas, quando os fiscais da prefeitura foram lhe cobrar recibos e notas fiscais das obras que ele mesmo estava pagando, ele ficou muito bravo, a tal ponto que fechou os portões do passeio. E diante dos portões fechados, os populares quase promoveram uma revolta armada. O povo em massa invadiu numa clara demonstração de que aquele espaço era de todos, era res publica, em latim, isto é, assunto público. E a cena não parece combinar com o pacato cenário sugerido pelos relatos da Curitiba antiga. Mas, em 1889, todo o Brasil atravessava uma turbulência política gerada pela iminência da República. Fontana, que possuía fortes vínculos com a monarquia, resolveu se afastar da direção do passeio público, que, no decorrer dos anos seguintes, passou por inúmeras transformações. O portal do passeio. O portal é como se fosse uma logomarca do passeio público. O engenheiro Cândido de Abreu, que era o prefeito de Curitiba na época, tinha ficado muito impressionado com as linhas arquitetônicas do portão do cemitério de Cães de Paris. E então o portal foi construído na década de 1910 e ele é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. Isso foi em 1974. O passeio público também foi o primeiro zoológico da cidade até 82, quando foi transferido para o Parque Iguaçu. E também foi a primeira sede do Museu Botânico de Curitiba e ficou lá até 1975, quando foi transferido para o Jardim Botânico. Alguns fatos do passeio. Em 87, foram inaugurados 8 lampiões a gasolina e em dezembro do mesmo ano brilhou pela primeira vez em Curitiba a lâmpada incandescente de luz elétrica, prodígio da ciência moderna. Em 1909, houve um voo de balão por Maria Alda, que logo caiu sobre uma das torres da catedral, mas ela foi resgatada e aclamada pelo feito audacioso da época. Em 1911, houve a coroação do poeta Emiliano Perneta na Ilha da Ilusão, pelo seu livro de poemas Ilusão. O passeio público tem também cinema ao ar livre, que acontece no Coreto Digital. O Coreto tem uma tela de 360 graus gigante, sistema de som, e em sua programação, além de filmes, tem concertos musicais, contação de histórias, videodança e mostra de artes. A Marilda fez um filme para nos mostrar. A área do passeio público é bem grande, ocupa quase uma quadra inteira. O acesso é gratuito. Desde 2017, ele está passando por grandes melhorias em suas áreas, com espaço de lazer para exercícios, caminhadas, muitos brinquedos novos no parquinho infantil, novas mudas de árvores nativas, novas mudas de flores e renovação constante das flores, dependendo da estação. O gramado também foi renovado.
a construção do deck de madeira sobre o lago. As atrações são o restaurante, a ponte pêncil, pistas para caminhada e corrida, bicicletário. O aquário e o terrário estão fechados temporariamente. Na década de 70, o rio Belém foi canalizado e os lagos são alimentados por água de poços artesianos. E fica também no passeio o Departamento de Proteção e Conservação da Fauna, que abriga pequenos animais feridos ou resgatados de cativeiro. E, infelizmente, muitos foram apreendidos por situações irregulares. Tem uma história curiosa de uma gralha azul que visitava as irmãs que estavam no viveiro do passeio para se alimentar de pinhões dados por elas. E o passeio também serve de passagem para as garças durante o processo de migração. Encravado no centro de Curitiba, é um bálsamo para a alma caminhar no meio daquele verde. No passeio público, o lazer corre manso no remanso das águas do lago. Na pausa das caminhadas, cruzando pontes e aleias, retempera-se o espírito dos curitibanos.
E então, meninas, apreciaram o passeio? Essa apresentação foi feita a 4 mãos, a Neuci, a Lua Matuzzi, a Marilda Dalcucci e eu. Então agora é conferir ao vivo e a cores. Um grande beijo a todas. Muito obrigada.